Dólar iene semanal. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito boa noite, bem-vindos a mais um comentário semanal ao dólar iene. Como vemos, pouca coisa aconteceu durante a semana passada, acabámos por continuar com o mesmo tipo de negociação, o mesmo tipo de trading que tivemos nas semanas anteriores. O dólar iene continua aqui assim bem em torno dos níveis máximos ou perto dos níveis máximos deste ano e dos anos e de anos anteriores. Portanto, estamos aqui assim acima da média do máximo de 2025, abaixo do máximo de 2024. Temos um novo máximo este ano já nos tais 160,46 e parece que o dólar iene para já se mantém por aqui. Isto numa semana passada onde não houve nada em termos de indicadores económicos. Esta semana também pouco vai haver. Vamos ter a balança comercial no Japão, os PMIs tanto no Japão como nos Estados Unidos e a inflação nacional no Japão, que deverá, mais uma vez, tudo aponta para que venha abaixo dos tais 2%, a nível dos tais 1,6%, 1,7%, tal como já indicado anteriormente pela inflação de Tóquio, portanto, da área de Tóquio. Portanto, nada aqui assim, mais uma vez, a impactar seriamente o mercado por essa via. O que é que podemos mais ter? Podemos ter amanhã, por exemplo, talvez nos Estados Unidos, a audição de Kevin Warsh para a nomeação de presidente, a confirmação da nomeação como presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos. Isso poderá dar de alguma forma aqui assim algum sentimento mais ou menos dovish ao mercado relativamente ao dólar, e isso poderá aqui impactar aqui no nosso dólar iene. Se Kevin Warsh se mostrar mais alinhado com Donald Trump do que os mercados eventualmente desejariam, portanto, vendo que ele está bastante mais suscetível a pressões de Donald Trump, poderemos ter aqui assim algumas pressões no dólar iene via pressões no dólar. Se por outro lado vimos, ou que é o que o mercado está a tentar verificar, que a independência do Fed vai se manter e que Kevin Warsh não é assim tão dovish quanto eventualmente Donald Trump gostaria que ele fosse, até porque já anteriormente ele deu provas que era mais pro-hawkish do que pro-dovish, nomeadamente com as suas ideias relativamente a uma diminuição do balanço da Reserva Federal, e isso de alguma forma coloca estamos a falar de que é quantitative tightening, ou seja, a que ele vai tentar vender as obrigações que tem em carteira ou deixá-las vencer sem as substituir. Ora, isso acabará por ser sustentar mais o dólar por um lado, mas o que ele também diz é que, pode eventualmente dizer que de facto tenta fazer isso ao mesmo tempo que vai cortando taxas de juros, portanto equilibrando de alguma forma a situação. Ora, vamos ver o que é que amanhã o mercado vai reagir com isso, mas mais uma vez eu creio que o que mais reage, o que mais faz reagir aqui assim os preços no dólar iene, tanto a nível de mais curto prazo como neste mais longo prazo, estamos aqui com o gráfico semanal, eu diria que continua a ser o que se passa no Estreito de Hormuz, o que se passa no Médio Oriente. Vimos isso a semana passada, talvez no gráfico diário seja melhor. Vimos isso na semana passada, ou há 2 semanas, quando houve a situação de Donald Trump anunciar o tal possibilidade do cessar-fogo.
vimos na semana passada, mais uma vez, isso quando o Irão anunciou que ia abrir completamente o Estreito de Hormuz à navegação comercial, e isso deu de imediato aqui perdas do dólar, ganhos do iene. Isto via também muito taxa de juros, ou seja, as expectativas do mercado para as taxas de juros inverteram bastante, e nos Estados Unidos continua, já cada vez mais há a possibilidade de os mercados verem um corte de taxa de juros até ao final do ano, o que não acontecia aqui há uma semana atrás, por exemplo. Já relativamente ao Banco do Japão, o que se passa é, e aí está uma das situações, a semana passada vimos que a possibilidade estava aqui à volta dos 59%, 60% para uma subida da taxa de juros já para a semana. Neste momento está aqui à volta dos 21%, aqui só apenas com 5 pontos, a descontar apenas 5 pontos de subida da taxa de juros, portanto, na próxima reunião já da semana que vem. Ora, mas isto poderá até voltar-se contra o próprio mercado, mas isso é uma outra história para a semana que vem, na medida em que eventualmente, desculpa, eu estava a dizer cortes, claro que não é corte, é subida da taxa de juros. Eventualmente, uma subida da taxa de juros para a semana, com o mercado a não contar com ela da maneira que vimos, poderá trazer aqui assim fortes ganhos ao iene, ou seja, pressões sobre o dólar iene. Mas isso é um caso para a próxima semana, não para esta, e estamos aqui assim a olhar para o que poderá acontecer durante esta semana. O meu cenário base mantém-se exatamente ao que eu já tinha dado na semana passada. Desta vez vou colocar um triângulo em lugar de colocar aqui outra coisa. Vou fazer antes aqui este triângulo, não precisa de tanto. Em que eu continuo a ver a possibilidade de vermos o dólar iene aqui nesta área de consolidação, até que algo aconteça no Estreito de Hormuz, até que algo aconteça, nomeadamente aqui ao petróleo, que é o grande barómetro desta guerra, o grande barómetro deste conflito. Vemos aqui assim a forte queda que existente na semana passada, aliás, a forte queda já existente sim, na semana passada, no final da semana passada, quando aparentemente o Estreito de Hormuz seria reaberto pelo Irão, e vimos aqui os preços do Brent a virem aqui assim até à volta dos 85 dólares, até abaixo dos 85 dólares por barril. Mas esta semana, de facto, as coisas já se inverteram. Aliás, mesmo no final, mesmo nas últimas horas da semana passada, as dúvidas já começavam a surgir, e o preço a voltar a subir. E está aqui, uma vez mais, à volta dos 90 dólares. Eu creio que é muito por aqui que vamos ter, é que vai impactar no iene, isso em conjunto com um mercado acionista que, por outro lado, continua, passa a expressão, a assobiar para o lado e a continuar a subir, nomeadamente a fazer novos máximos históricos. Ora, isso com uma taxa de juros de 0,75% neste momento nos mercados de curto prazo do iene, acabam por levar a pressões no iene e a manter o iene pressionado aqui muito perto dos máximos, aqui assim à volta dos 160 dólares, 160 ienes por dólar. Isto mesmo quando Katayama, a Ministra das Finanças, continua a dizer, como se chegou a dizê-lo na semana passada, quando os mercados começaram a levar novamente os preços em alta, aqui mais perto dos 160 ienes por dólar, voltou novamente a dizer que tinha tido conversas com Scott Bessent e que estavam alinhados e a olhar para o mercado cambial de forma a ver algum movimento que não fosse coincidente com a situação económica, as respectivas economias do dólar e iene. Ora, como vimos, isso também praticamente não tem estado a fazer mais nada do que aguentar aqui o preço a estes níveis, e exatamente por isso é que eu também mantenho o meu cenário base de que provavelmente vamos manter, digamos, este
este range mais alargado, este intervalo mais alargado de trading durante mais tempo, pelo menos até alguma coisa acontecer no Médio Oriente, no Estreito de Hormuz, em que eventualmente vá dar aqui assim algum novo rumo aos preços da energia, ou seja, a colocar o preço de energia mais em baixo, ou as taxas de juros eventualmente a caírem, portanto com os bancos centrais a contarem ou a não contarem com uma espiral inflacionista de modo a se tornarem menos óquis, por assim dizer. Portanto, basicamente é isto que eu estou a ver para o mercado do Iene. Vamos então agora olhar para os gráficos. Nos gráficos, este é simples, é o gráfico mensal, vemos já como temos estado a ver, o preço continua aqui assim abaixo do máximo já feito neste ano, aqui nos 160,46 e em torno do máximo do ano passado, 2025, que esteve nos 158,87, 158,90, à volta disso. Obviamente com a tendência ainda claramente ascendente, mas em termos de longo prazo ela está, digamos, bem dentro deste intervalo bastante alargado, que vai desde os 140 ienes por dólar até aos 162 praticamente. No gráfico semanal mantemos obviamente esta forte tendência ascendente, que não oferece dúvidas, digamos assim. O RSI e o MACD, apesar de dar esta tendência ascendente, ele ao mesmo tempo mantém aqui assim a possibilidade de vermos esta consolidação a manter-se aqui em torno destes níveis, ou seja, à volta dos 159, entre os, digamos, 158 e 160, já vamos ver mais ao pormenor, aqui assim no gráfico diário, onde eu coloquei este tal retângulo da área de consolidação, em que então temos, e vimos que a semana passada ele foi testar novamente esta linha de suporte que está aqui nos 157,65, ela vem deste máximo de facto, mas tem vindo a ser testada por vários mínimos, nomeadamente o mínimo da semana passada atingido na sexta-feira. Isto como base, como suporte. Na resistência, o máximo deste ano, que está nos 160,46. Olhando aqui para os indicadores de momento, tanto o RSI como o MACD, eles estão praticamente flat, em cima das linhas médias e, portanto, mais uma vez, colocar a probabilidade, colocar elevada a probabilidade de mantermos aqui assim este tipo de trade, este tipo de negociação no dólar-iene, portanto aqui em torno destes níveis, que está, mais uma vez, 157,65, 160,46, este é a grande área de consolidação, aparentemente, que poderemos ter aqui assim à espera do dólar-iene. O quebrar deste suporte remete-nos para uma área de suporte bem mais forte, na área da nuvem de Ishimoku, que está entre os 155,96, eu diria 156, pronto, em nomes redondos, 156 e os 157. Portanto, aqui nos 156. Abaixo disso, então, vamos ter estas áreas de suporte aqui assim, nos 153, no 153,25 a 154,35 aproximadamente, onde temos a média móvel dos 200 dias, que está neste momento nos 153,49, portanto 153,50 em termos números mais redondos. Mas de facto, e para isto acontecer, eu creio que só mesmo com alguma intervenção cambial por parte do Banco do Japão, o que me parece difícil neste momento de termos, a não ser que obviamente haja aqui assim o romper desta resistência aqui dada pelo máximo do ano à volta dos 160,45, e então estes 160,45 até aos 161,95, o tal máximo de há 2 anos, de 2024, portanto nesta área aqui assim, aí sim a termos a possibilidade de vermos então
uma intervenção cambial. Atenção, que uma intervenção cambial destas, não, para já, neste momento, não vejo que seja assim tão forte quanto isso, e na pior das hipóteses poderemos então ter esta tal média móvel dos 200 dias, ou ligeiramente abaixo, nos 152, aqui assim a ser testado. Situação que eu neste momento não estou convencido que possa acontecer, embora o mercado é mercado e tudo pode acontecer. Mas obviamente que com mais força estará algum teste aqui assim a esta área, caso haja aqui alguma intervenção física mesmo, porque as intervenções verbais já vimos que não estão a resultar. Ora, isso leva-nos aqui para, esta é a tal área de negociação que eu há pouco tinha descrito no gráfico diário. O preço anda aqui em torno da média móvel 200. Atenção, isto é o gráfico a 4 horas e se repararmos temos aqui as três médias agora aqui assim a confluírem. A média móvel 200, 55 e 21, e estão aqui entre 158,90 e 158,97, portanto 158,90 a 159. Esta é a área de confluência de todas as médias móveis mais importantes. Ora, isso, por outro lado, o que nós vemos aqui assim é o RSI em cima da linha de 50, ligeiramente abaixo, o MACD também ligeiramente abaixo, no entanto já aqui a linha do MACD ligeiramente acima da linha de sinal. Ora, tudo isto dá sinais bastante contraditórios, mais uma vez, a manterem aqui assim esta consolidação, este trading assim, aqui assim, sem o dólar-yen ir a grande lado. Se eu tiver que escolher um lado, para já ainda escolho, digamos, o lado, a tendência descendente neste momento, tendo em consideração aqui assim as situações tanto do MACD como o RSI a darem indicações que poderemos estar aqui assim numa fase descendente do dólar-yen dentro desta área de consolidação. Mas atenção, qualquer faíscazinha no Médio Oriente vai alterar tudo isto e não há, digamos, análise técnica que possa fazer frente a essa situação mais impactante, que é as notícias que vêm do Extremo Oriente. Bom, mas isto é a minha forma de ver o mercado, de interpretar os dados, de interpretar os gráficos, e não mais do que isso, não constitui nenhuma recomendação de investimento. Bom, por hoje é tudo. Desejo a todos o resto de uma boa semana, ótimos negócios, e eu, por mim, estarei por cá para a próxima semana com mais um comentário semanal ao dólar-yen. Até lá!